E aí, pessoal, sou o professor Eduardo Pereira e estarei com vocês nessa disciplina de História da Arte aplicada ao turismo. A arte e a história são essenciais para a compreensão da caminhada da humanidade pelo mundo. E quando relacionamos a arte e a história com o turismo, temos uma complexidade de dimensões que podem ser exploradas e enriquecer a experiência do viajar. Dessa maneira, o conhecimento sobre os movimentos artísticos, as características dos monumentos, quadros, igrejas, palácios, ruas, praças, arquitetos e artistas permitem que o profissional do turismo consiga enriquecer o tour de seus clientes com rotas que contemplem a expressão humana no mundo. Ao longo da disciplina de História da Arte aplicada ao turismo, tentaremos estimulá-los a conhecer alguns dos principais movimentos e estilos artísticos e arquitetônicos ao redor do Brasil e do mundo, de forma a contribuir para a construção de um repertório cultural amplo. Assim, hoje, começaremos nossa caminhada pela arte e a história. Os tópicos a serem abordados nesta aula: o que é História da Arte, os objetos de estudo da História da Arte e turismo. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de compreender o que é História da Arte, entender os principais objetos de seus estudos e relacionar História da Arte e turismo. Bom, pessoal, na disciplina de História da Arte aplicada ao turismo, iniciaremos abordando primeiramente o que é a arte. E definir o que é a arte pode parecer aquelas tarefas que poucas pessoas vão conseguir definir. Afinal, é um conceito amplo, envolve uma série de questões e até hoje muitos ainda se perguntam se eu posso definir determinada expressão humana como artística ou não. O fato é que a arte, apesar da dificuldade de se definir, podemos dizer, podemos conceituar, podemos caracterizar como todo e qualquer tipo de expressão humana na qual há uma certa subjetividade. Ou seja, eu quero retratar minha tristeza, minha alegria, minha felicidade, o momento político que está sendo passado, enfim, se eu consigo expressar isso em um formato, em uma forma, que pode ser uma pintura, uma escultura, uma dança, uma música, uma harmonia, uma literatura, se eu consigo expressar isso em algum formato, em algum suporte, nós chamamos de arte. Inclusive, um pintor renascentista muito conhecido nosso, o Leonardo da Vinci, ele diz a seguinte frase: a arte diz o indizível, exprime o inexprimível, traduz o intraduzível. Ou seja, a arte é tudo aquilo que a gente não consegue definir e ao mesmo tempo conseguimos definir. Parece uma coisa bem difícil de entender, mas acaba que sendo que se eu tenho uma expressão artística, se eu tenho uma expressão humana, está em determinado suporte, eu tenho uma arte, tá? E ela exprime, ela diz aquilo que é indizível, exprime o inexprimível e assim por diante. É importante salientar que quando a gente fala de arte, existe a questão do objeto e o artista. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Leonardo da Vinci é um artista. Ele tem, contexto histórico em que ele vive, contexto social, contexto da arte em si, das técnicas, e nós temos as obras dele. Muitas vezes, ao olharmos apenas as obras, não vamos entender o artista. E por muitas vezes, se a gente só olhar o artista, nós não vamos conseguir entender as obras. Portanto, é importantíssimo, sempre no estudo da arte, ou melhor, da história da arte, compreender sempre a arte e o artista em conjunto. Um não é desassociado do outro. O seguinte que a gente pode fazer uma definição é a arte e a estética. A arte pode ser definida da seguinte forma, gente. Imagine, por exemplo, o voo de um pássaro. Aquela beleza, os movimentos belos, aquilo a gente pode dizer que é arte. E a estética? A estética é a mecânica do voo, o jeito que as asas batem, o jeito que as penas ajudam o pássaro a levantar voo. Ou seja, a arte é o belo, é aquilo que faz com que a gente se maravilhe. E a estética é aquilo que torna belo, é a mecânica do belo, vamos dizer assim, tá? Então, por exemplo, é a mecânica do voo desses pássaros. Por exemplo, se a gente for olhar um pássaro como o tucano tem aquele bico longo, muito bonito, é o belo, mas quando ele
começa a cantar, né, a gente vê, nossa, tem muito mais, né, dentro desse bico, vamos dizer assim. Tem a estética, aquilo que torna de fato aquele pássaro muito bonito, ok? E claro, gente, nós falando de arte, artista, objeto de arte e artista, falando que a arte é o inexprimível, nós não podemos esquecer que a gente só consegue estudar a arte porque há uma tentativa de estudo da arte por meio da história. E a história é o estudo, né, das ações humanas no tempo e no espaço. E uma dessas ações humanas no tempo e no espaço vem a ser a arte. Então, gente, a história da arte não está desassociada da história no geral, assim como nós podemos abordar de maneiras individuais a história da arte, uma está contida na outra. Não são indissociáveis, elas são complementares, elas se complementam, elas se ajudam, elas definem em conjunto, beleza? Agora que nós compreendemos isso, podemos falar dos primeiros estudos acerca de história da arte. Então, como que se estuda a história? Eu pego as fontes, que é tudo aquilo que é o registro humano, no caso dos historiadores da arte, os quadros, as obras artísticas, e vou definir a partir daquilo conceitos, formas, identificações, classificações, características e assim por diante. E aqui nós vamos abordar 4 tipos, né, de teorias da arte. Essas teorias da arte surgem no âmbito, tá, do que a gente chama de história da arte. A primeira delas, e que a gente utiliza muito até os dias de hoje, e que nós vamos utilizar de alguma forma ao longo desse curso, é o que foi definido pelo J.J. Winckelmann, ok? Ele nasceu em 1717 e morreu em 1768. O que esse crítico da arte, historiador da arte, pensou? Ele diz o seguinte, que as formas estéticas e elementos que caracterizam determinado momento pode ser definido como um estilo artístico. Então eu olho determinado período da história, percebo o que foi feito ali de elemento artístico, pego as características principais em comum e defino aquilo como estilo artístico. Por isso que a gente vai chamar de barroco, rococó, classicismo, neoclassicismo, arte grega, arte romana, romantismo, realismo, pontilhismo, cubismo, expressionismo, impressionismo. Todos esses ismos da história da arte são, na verdade, estilos artísticos. E isso é importante. Por que é importante essa definição pelo Winckelmann? Porque ele nos dá uma divisão didática. Então a gente consegue saber que quando a gente fala de romantismo, é determinado período da história. Quando fala de impressionismo, é determinado período da história. De expressionismo, determinado período da história. E assim fica mais didático de compreender o processo da história da arte. A segunda teoria da arte é do Heinrich Hofflin. O Hofflin, ele vai criar a teoria da arte formalista. O que significa isso? A arte vai ser descrita por meio da análise do próprio quadro. Então, eu vou pegar os pares opositivos. Então, tem o quadro, por exemplo, a Mona Lisa, que está aí, e a gente vai ver onde está sendo usado o claro e o escuro, o fechado e o aberto. O que o artista usou na obra? Então, eu vou meio que ignorar o contexto onde o artista está, como o Winckelmann fala, né? Eu olho ao redor, pego características comuns de determinado fato histórico. O Hofflin não, ele vai apenas definir pela forma. Tem o quadro, analisa o quadro em pares opositivos. Se o cara usou claro, o escuro, se deixou em plano aberto, plano fechado, se usou uma cor vibrante, se não usou uma cor vibrante e assim por diante. É a análise da forma, do quadro, da escultura, da obra de arte apenas. O segundo é o Erwin Panofsky. Ele vai criar a teoria iconológica, que é meio que uma junção da teoria da forma com a teoria dos estilos, onde ele vai falar o seguinte, olha, nós vamos analisar a obra, mas tentando buscar entender a sua simbologia, o que de fato é o tema da obra e assim por diante. Eu vou sair da análise do geral, onde foi feita, por que meio foi feito, de onde esse cara foi feito, para definir a obra de arte em si. Como que essa obra foi pintada, que técnica foi utilizada e, por fim, o que de fato o artista quis dizer com essa obra. Então eu saio do geralzão
pro específico, tentando buscar os símbolos, as definições, as idealizações que aconteceu no meio daquela expressão artística. E por fim, a gente tem a teoria sociológica da arte, que é feita por alguns sociólogos e filósofos como o Arnold Hauser, o Pierre Francastel e o Pierre Bourdieu. Eles vão falar o seguinte: a história da arte depende do seu contexto onde ele está inserido e que aquilo que foi pintado e aquilo que foi colocado, na verdade, tem uma relação intrínseca com o elemento social. Então, determinada arte vai ser desenvolvida em determinada classe social por tal motivo. Determinada técnica vai ser usada nos determinados quadros por conta de um contexto social específico. O Bourdieu, que é um dos maiores nomes aí dessa crítica da produção cultural, ele vai associar a questão do capital cultural. Pessoas com menos capital cultural, ou seja, que menos acumulou elementos artísticos, referências artísticas, vai desenvolver uma expressão artística diferente daquilo que é considerado melhor, ou mais definido, ou mais estiloso, e assim por diante. Então, dessas análises, gente, nós usaremos quase sempre a do Winckelmann, né, que é a questão da divisão dos estilos, e um pouco aí da divisão sociológica, da análise sociológica, para a gente compreender o contexto social na qual as artes se desenvolvem. Bom, gente, agora que nós entendemos sobre os estilos, entendemos sobre a questão da história e a arte, nós vamos ver a sua relação entre história e turismo. Afinal, estamos na disciplina de História da Arte aplicada ao turismo. Quando a gente fala de arte e turismo, essas duas coisas também são intrínsecas, gente, são coladas umas nas outras. Afinal, quando uma pessoa sai de um lugar e vai para outro, vai viajar, vai conhecer, vai descobrir, ela vai dar de cara com monumentos, com quadros, com museus, com obras, com expressões, com experiências que, querendo ou não, estão relacionadas diretamente com a arte. E com base nisso, nós podemos fazer 3 classificações de turismo e arte. O primeiro delas é o turismo cívico. O turismo cívico é aquele turismo onde as pessoas vão conhecer monumentos, quadros, ruas, bairros que de alguma maneira estão relacionadas à história de determinado local. É cívico porque de alguma forma aquilo vai resgatar a memória histórica acerca do acontecimento ali, beleza? Então, por exemplo, quando eu vou no monumento ao bandeirante, eu estou num elemento cívico, num turismo cívico. Afinal, os bandeirantes têm um papel fundamental na produção da construção da sociedade paulista. É um turismo cívico porque resgata a memória de construção de determinado local, nação, estado, município, etc. Ok? O segundo é o turismo religioso. Afinal, grandes representações dos estilos artísticos desde o século XV até o século XIX estão nas igrejas, tá bom? Então é aquele turismo relacionado às igrejas. Não somente as igrejas, mas a religião de modo geral, tá bom? Um exemplo clássico disso é que se você for para a Europa, por exemplo, e andar pela Itália, andar por Portugal, enfim, você vai dar de cara uma hora ou outra com apenas pintores, arquitetos e artistas renascentistas. E isso tem um sentido. Por quê? Porque os elementos religiosos, né, a igreja tem um papel de mecenas ali com os artistas na época do Renascimento. Se você for para Minas Gerais, por exemplo, em Ouro Preto, você vai encontrar uma série de representações artísticas religiosas. Afinal, o barroco se desenvolve junto com a ascensão da igreja no Brasil. Se a gente for, né, para Salvador, a mesma coisa e assim por diante. Então é o turismo religioso que está associado ao elemento religioso, não só cristão, pode ser o elemento religioso de outra religião também, não tem problema. Mas só para vocês verem que no nosso contexto, que no caso é o Brasil, estamos falando aí dessa ligação aí, principalmente com a Igreja Católica. E, gente, por último, nós temos o turismo étnico, que é considerado aí um dos mais recentes e que tem a ver diretamente com uma experiência. E, basicamente, quando um grupo de pessoas, de turistas, vai, por exemplo, até uma aldeia indígena, onde essa aldeia indígena está preparada para receber esses turistas, e lá esses turistas recebem uma experiência de vivência em comunidade com esses indígenas, o turismo acaba ajudando a preservar a cultura, acaba ajudando a preservar as tradições, acaba por ajudar a preservar, inclusive, a posse da própria terra.
Então acaba que o turismo étnico é aquele turismo que causa uma experiência diferente relacionada a uma cultura, entre aspas, vou colocar aqui, tá? Diferente. Então eu sou paulista, por exemplo, moro na cidade e vou para uma comunidade quilombola, por exemplo. Lá eu vou ter uma experiência com aquela comunidade. Assim como eu pego meus amigos que são urbanos, são de São Paulo, a gente nunca conheceu uma aldeia indígena, a gente vai lá e conhece uma aldeia indígena, tá? Gente, quando esse turista vai para esse lugar ter essa experiência, o intuito dele é aprender com aquela comunidade, aprender as histórias, nunca é de intervir, mas sim de aprender, de causar uma experiência que pode ser, por muitas vezes, transformadoras dentro do próprio espírito. Coisa doida, não é mesmo? Bom, gente, com isso, nós podemos concluir as seguintes coisas. Primeiro, que a arte e a história, elas estão juntas e separadas. Por quê? Porque eu posso fazer abordagens da história da arte e da arte de forma separada, usando apenas as fontes relacionadas à história da arte, mas a gente vê que a gente consegue enriquecer a análise da história da arte por meio dos conceitos, das ferramentas, das técnicas da própria história. Então elas são juntas e separadas. Uma está contida na outra, como a gente falou mais cedo, tá? E, por fim, entender e relacionar enriquece qualquer elemento turístico. Então eu estou lá andando, vejo uma igreja, se eu consigo identificar os elementos que ali está e que me aponta que aquela igreja é barroca, por exemplo, e eu falo para os meus colegas que estão comigo que aquela igreja é barroca do século XV, XVI, aconteceu isso, aquilo, eu vou enriquecer a experiência do viajar. Ou se eu estou andando, sei lá, pela Europa, ó, estou profetizando sobre a vida de vocês, hein? Então, ó, estou andando lá sobre a Europa, vejo também uma escultura, consigo identificar que movimento artístico ela é, aquilo vai enriquecer ainda mais o meu, não só o meu conhecimento, mas o conhecimento de quem está comigo. Então, gente, entender e relacionar essas coisas ajuda a enriquecer qualquer elemento turístico. Bom, partindo para a nossa curiosidade, nós podemos falar sobre o Giorgio Vasari. Ele, um artista renomado da época do Renascimento, vai ser considerado um dos primeiros historiadores da arte. Durante o período ali do século XVI, ele vai escrever um livro chamado A Vida dos Artistas, onde ele vai pegar, né, os artistas que vivem com ele ali naquela época e vai escrever uma biografia desse artista e vai escrever as obras que já foram, né, feitas por aqueles artistas, analisando inclusive a sua técnica. Por conta de pegar, né, a história desses artistas, pegar os quadros que ele já fez e assim por diante, ele é considerado o primeiro historiador da arte. Mas é claro, gente, nós estamos falando de um artista escrevendo sobre outros artistas. Ou seja, os demônios, vamos dizer assim, interiores, as coisas ruins, ou mesmo as sabotagens que aconteciam um com os outros, não foi registrado nesse livro. Mas fica aí a curiosidade para você. Bom, então para finalizar, deixo aqui duas dicas para vocês. A primeira dica de leitura é um livrinho chamado Pequena História da Arte, do Duilio Battistoni. Muito legal, passa ali sobre os principais elementos da história da arte. E o segundo é uma dica de vídeo, onde nós temos A Vida de Leonardo da Vinci, que é um documentário muito interessante sobre esse artista que é um dos mais importantes do Renascimento e também da história da arte. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da aula da arte sob o olhar da história, da disciplina de História aplicada ao turismo. Desejo a vocês, então, bons estudos!